Olá, olá, voltamos, briefing da prova 2. Só, perdão aí, eu esqueci de me apresentar, eu sou o Danilo, da TimeLog. É, teremos lá uma equipe de heads, é, 8 pessoas, então estou dizendo isso para se você precisar de alguma ajuda, precisar de alguma informação, tirar alguma dúvida, procura, a galera vai estar com a camisa da TimeLog. Essa logo aqui, ó, a minha outra versão, mas enfim, você vai ver lá o cronômetro com foguinho. Se precisar de ajuda, pede informação, andamento de bateria, cronograma. A gente tem uma missão de sempre deixar o evento adiantado em até 10 minutos, tá? Então estou dizendo porque a gente vai tentar. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar bastante deixar o evento sempre adiantado 10 minutinhos para caso a gente tenha algum problema, né? A gente tem uma gordurinha ali para recuperar. É, Sobre cronograma, então se você está lá, sua bateria é 10h45, considere que você pode estar começando a prova 10h35 dentro da arena. Então, para isso, a gente libera ali o aquecimento, dependendo do cap, 2 a 3 baterias antes. Então, se a gente tem um cap aqui de 10 minutos, com 5 de transição, 30 minutos é o tempo. Então, se era 10h45, a gente pode começar 10h35, 30 minutos antes, 10h05. Então, fazendo um resumo aqui, 40 minutinhos, já vai ali, já vai se dirigindo para a área de aquecimento, né? Porque você vai poder aquecer, obviamente, a gente vai começar a fazer o balizamento, organizar a fila, fazer o briefing para vocês entrarem na arena sem nenhuma dúvida, tá? Lembrando que no briefing, nesse último briefing lá, a gente pode precisar fazer algum ajuste, então preste muita atenção, tire as dúvidas que você precisar, mas esteja muito atento a esse momento. Caso tenha uma necessidade de algum ajuste, é nessa hora que a gente vai informar vocês, tá? Então, 40 minutinhos antes já fica ligado, né? Já vai ali se dirigindo para a área de aquecimento, perto da área de aquecimento, e é isso, beleza? Vamos para a prova, é a prova 2, é um for time de 8 minutinhos só, provinha rápida, e eu vou fazer a mesma coisa, vou falar sobre os padrões de movimento, e, aliás, vou inverter aqui, porque essa é uma dinâmica mais simples, é um for time clássico ali, então eu vou pegar uma prova aqui, a prova do estreante, então 30 box jump over, 15 thruster, 30 HRPU, 15 overhead squat, 30 front hack lunge, 15 thruster, 30 box jump, corre para o final, né? E esse é o score de vocês. Fechou? A dinâmica não tem nenhuma orientação maior. Vamos falar sobre os padrões de movimento. Box jump over, né, para todas as categorias. Vocês saem do chão com os 2 pés juntos, vocês aterrissam na caixa e descem do outro lado da caixa. Nesse evento está liberado, vocês podem descer em step, ou também descer pulando para conectar, fiquem à vontade, está liberado, tá? Então sai com os 2 pés, salta, aterrissa na caixa e desce do outro lado. Lembrando que a caixa ela é limite para os pés de vocês, tanto subirem na caixa quanto descerem da caixa. Então, se você tem a caixa aqui, você não pode subir com o pé pelo lado da caixa, você tem que subir pela frente da caixa, tá bom? Descer a mesma coisa, tá? Thruster, movimento de LPO, a barra no ombro, vocês fazem um agachamento, e agachamento eu já vou definir aqui, eu vou definir não, quem definiu foi o CrossFit, eu vou repetir aqui a definição, e a gente segue entendendo que quebrar paralela, agachar, é quando a linha da dobra do seu quadril está abaixo da linha projetada do topo do seu joelho, tá? Isso é uma quebra de paralelo. Então vocês com a barra no ombro, agacham, quebra paralela, no movimento único e contínuo, estendem o corpo e levam a barra até acima da cabeça, finalizando o movimento com o corpo alinhado, esticado e a barra controlada, tá? Para a primeira repetição, vocês podem fazer um cluster, tá? Então vocês podem já tirar do chão, agachar, levantar, não precisa fazer nenhuma marcação para começar o thruster, beleza? Hand release push-up, que tem aqui só nos estreantes, é um movimento de flexão, mas vocês iniciam esse movimento. A posição inicial é em prancha alta, com os cotovelos esticados, vocês vão tocar o peito no chão, tirar as mãos do chão, retornar, empurrar e voltar à posição inicial de prancha, tá? A prancha não é assim, nem é o contrário, prancha é assim,
com os seus cotovelos esticados, tá? Esse é uma prancha. Overhead squat é movimento de agachamento, movimento de agachamento com a barra acima da cabeça. Então também aqui também vale um squat snatch para a primeira repetição, não tem problema, mas é um movimento que você está com a barra acima da sua cabeça, faz um agachamento e retorna à posição inicial, tá? Cuidado com ângulo de quadril, encaixe da cabeça, você tem que finalizar, você tem que iniciar e finalizar o movimento esticadinho e alinhadinho, tá bom? Quebra paralela. Front hack lunge, você está com a barra no ombro e faz a passada à frente, tá? Então, são passadas alternadas. A gente tem nesse movimento, depois eu vou falar dos sincronismos, eu volto aqui só para terminar. Mas a gente tem o front hack lunge, você com a barra apoiada, você faz uma passada, apoia um pé lá na frente, o outro joelho você toca no chão e retorna à posição inicial. Tá? A gente vai ter o sincronismo nesse movimento, possivelmente vocês vão fazer de lado, tá? E o ponto de sincronismo de vocês vai ser na finalização do movimento. Então vocês tocam lá na frente, retornam. Se alguém chegar antes, né, do outro, vocês precisam esperar para poder evoluir para seguir na execução dos movimentos, tá bom? A gente também tem thruster sincronizado, o ponto de sincronismo do thruster também é na finalização do movimento lá embaixo, então não tem ponto de sincronismo no agachamento. Para o overhead squat é a mesma coisa. Ponto de sincronismo é lá na finalização do movimento, tá bom? Então, seguindo aqui nos movimentos, a gente tem HSPU, posição, né, parada de mão, né, as costas para a placa. Você inicia o movimento com o seu corpo alinhadinho, seus cotovelos esticados, essa é a posição inicial do HSPU. Então, se você entrar sem os cotovelos esticados, essa sua primeira repetição ela não vai contar. Você tem que chegar na primeira repetição com os seus cotovelos completamente esticados e o seu corpo alinhado. Vocês vão descer, vão tocar a cabeça no suporte e vão retornar à posição inicial, podendo utilizar o keeping para auxiliar, né, no movimento. Se você quiser fazer em strict, não tem problema. Mas comumente aí a galera faz utilizando o keep, tá bom? Pull-up, movimento ginástico pendurado na barra, você vai fazer a puxada e a linha do seu queixo vai passar, o seu queixo vai passar acima da linha da barra, tá? Isso tem que ser visível para o seu árbitro, cuidado com os recursos aí, né? O seu árbitro está ali na sua frente, né? Ele tem aquele ângulo, é esse ângulo que ele precisa entender e identificar que o seu queixo passou da barra. Se você depois lá no recurso levar um vídeo, alguém filmando lá atrás, lá de cima, obviamente o seu queixo vai passar da linha da barra, né? Mas a validação é do árbitro ali dentro da arena, tá? Então, se o árbitro te der um no-rap, você ajusta o movimento, sobe mais um pouquinho e entrega a repetição para ele, sem nenhuma dúvida, beleza? Então, passando aqui, o sincronismo de thruster, overhead, squat, front hack lunge eu já falei. Chest to bar é o movimento como pull-up, só que em vez de passar o queixo, vocês tocam o peito na barra, tá bom? Não tem segredo também, tocar o peito na barra. A gente tem o pistol, a gente trabalha com o pistol alternado, então você vai agachar, né, agachar com uma perna no chão e a outra perna fora do chão, isso é importante, né, vocês agacham e retornam à posição inicial. Para vocês poderem colocar o pé no chão de volta, você tem que ter finalizado o movimento, né, com o corpo ali controlado, tá? Isso é um motivo de no rep no pistol. Então você deixou a perna esquerda no chão, tirou o pé direito, agachou, estica o corpo e aí você coloca o pé direito no chão para seguir para a próxima repetição. Se você tomar um no rep com a perna esquerda no chão, você tem que repetir a perna esquerda para valer essa repetição e depois você poder alternar, tá? Estou andando aqui na minha planilhazinha, eu já estou no Evolution. O Evolution, o que entra aqui é o Bar Muscle Up, é movimento ginástico, você pendurado na barra, leva o seu corpo até acima da barra, finalizando o movimento com a cintura ali na linha da barra, os seus cotovelos esticados e o ombro ou na linha da barra ou à frente da linha da barra, tá? Essa é a finalização do Bar Muscle Up.
não tem exigência de entrar e passar por um dip, tá? Se você quiser entrar já com os cotovelos esticados no movimento lá em cima, não tem problema. O que você precisa se atentar é com o seu pé passando da linha da barra. A gente aqui na Timelog utiliza o padrão de que o seu pé não pode passar por completo, tá? Para facilitar a validação do árbitro sobre o movimento. Então, se você passar a ponta do dedo da barra, não tem problema. Você tem que cuidar do seu pé, passando completamente da linha da barra. E aí, de novo, cuidado lá com os vídeos em outros ângulos. Você precisa entregar isso para o seu árbitro, tá bom? Ajusta o que for necessário dentro da arena. Beleza? Vamos lá, chegando aqui nos RX. O único movimento que a gente não passou aqui ainda é o Ring Muscle Up, que é a gente tem o sincronismo do Bar Muscle Up, o sincronismo é na finalização do movimento, tá? E aí é o seguinte, vocês estão lá fazendo em dois, eu entrei, eu consegui, o meu parceiro tentou, não conseguiu, mas está pendurado, voltou e conseguiu, desde que você tenha finalizado o movimento, você tem que manter a finalização lá em cima, e aguardando o seu parceiro chegar. Se você está lá, ele tentou uma, duas, não conseguiu, soltou, você vai soltar também, tá? Então, esse é o padrão do Bar Muscle Up sincronizado. Eu ia falar mais alguma coisa sobre o Bar Muscle Up sincronizado, mas acho que é isso aí, tá? Se eu lembrar, eu volto e falo. RX, Bar Muscle Up sincronizado com argola. A argola é a mesma coisa do Bar Muscle Up, só que você finaliza o seu movimento com o ombro, né, o seu braço e o seu ombro na fita da argola. Tá? Até mais fácil de você, do árbitro, conseguir enxergar isso. Então você vai ter a fita ali para padronizar a finalização. Né? Cuida da extensão do seu cotovelo, tá? Estende o cotovelo bonitinho, deixa o árbitro validar, e aí depois você segue para as demais repetições. Aqui acabou, prova 2, alguns movimentos aí misturados, crossfitão, e é isso. Valeu, gente, obrigado.